Olá, meus amados, queridos irmãos e amigos, muito bom dia para você, graça e paz. Estamos juntos com a nossa porção diária da palavra e eu quero então compartilhar com você a palavra bendita do Senhor ao nosso coração e assim quero abraçá-lo neste dia, né? E também que você tenha um dia frutífero, muito abençoado, né? Eu sei que muitos queridos amigos, irmãos que me enviam mensagem, falam comigo sobre a questão de todas as manhãs estarem acompanhando aqui nossa devocional, alguns ainda na parte da manhã, no café da manhã, podendo também estar acompanhando, e outros estão no trabalho ou no deslocamento, né? Sempre tendo oportunidade de meditar na palavra de Deus, e assim vamos juntos caminhando. Estou lendo aqui no livro do Êxodo, e eu vou hoje ler no capítulo 4, do verso de número 28 até o verso 31. Que diz o seguinte: Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o havia enviado, e todos os sinais que lhe havia mandado realizar. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais diante do povo. E o povo creu, e quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Amém. Aqui está esse texto para nós, belíssimo, fechando aqui o capítulo 4. Lembrando a você, ou situando a realidade, Moisés foi chamado por Deus e ele apresentou, na verdade, algumas desculpas, mas Deus deu a ele uma missão de tirar o povo hebreu, o povo de Israel, da terra do Egito e levá-lo até a terra prometida. E assim, então, Moisés estava na terra de Midian, onde ele estava residindo já por 40 anos. Ele havia casado com Zípora e era, então, genro de Jetro. A situação, então, era essa. Nós temos 40 anos de vida de Moisés na terra do Egito, no palácio de Faraó, criado como filho da filha de Faraó. Depois ele foge e ele fica 40 anos na terra de Midian. E agora, então, ele se estabelece, ele casa, ele tem a sua família, mas Deus o chama. E ele, então, agora tem uma difícil responsabilidade ou uma importante decisão a tomar. Obedecer ao Senhor, cumprir a vontade do Senhor, ou manter-se naquele deserto cuidando das ovelhas e ali, então, rejeitar a missão de Deus para a sua vida. O povo de Israel, o povo hebreu, aguardava na expectativa da ação de Deus para tirá-los da opressão. Eles estão clamando, estão orando, estão pedindo. Então haviam se multiplicado, era um povo numeroso dentro da terra do Egito, e assim eles estavam escravizados, subjugados, maltratados. Os egípcios estavam castigando ainda mais. Havia dado uma ordem para matar os meninos, Moisés sobreviveu, e aí se passa 80 anos, não é, em relação a esse tempo, e agora está se aproximando já de quase 400 anos ali, 400 anos vivendo na terra do Egito, e ali então Deus visita o seu povo, atende a sua oração, e chegou o momento determinado por Deus para agir e para tirar o seu povo daquela terra. Moisés foi chamado para ser o libertador, aquele que conduziria o povo hebreu à salvação, à libertação daquela terra em direção à terra prometida. O texto apresenta aqui, né, Moisés fala com Arão, Arão reúne os líderes das 12 tribos, anuncia o que estava acontecendo, Moisés então se dirige a eles também, realiza os prodígios, milagres que Deus havia mandado ele fazer, e então o povo fica feliz, celebra, porque Deus havia se lembrado deles e eles agora estavam por sair daquela terra. Essa é a conclusão, esse é o resumo desse texto, daquilo que nós então lemos aqui. Mas é importante que eu e você estejamos também atentos, que para que Moisés pudesse chegar até os anciãos ali de Israel ou dos hebreus, algumas coisas foram necessárias. Uma delas foi entender que diante de todas as suas desculpas, Deus havia apresentado outro lado, havia acabado com as suas desculpas
e ele então precisava cumprir a vontade de Deus. Segundo, ele já estava acomodado, estava bem acomodado ali naquela terra, vivendo com Jetro, vivendo com Zípora, sua esposa, com seus filhos. Então, a sua vida estava acomodada, confortada, e ele não precisava sair daquela situação. Mas Deus o chama para que ele pudesse deixar aquela situação, aquela realidade, para ir, para se apresentar a Faraó, para tirar o povo de Deus daquela terra. Muitas vezes eu e você estamos assim também. Nossa vida está tudo certinho, tudo acomodado, nossa casa, nossos planos, nossos objetivos, mas de repente muda tudo, situações acontecem e de repente fica de cabeça para baixo e a gente fica se perguntando: Senhor, minha vida virou avesso, quantas coisas aconteceram, e de repente nós ficamos até meio que assustados. Moisés precisava enfrentar essa realidade de tomar a decisão de seguir para o Egito, para conduzir o povo na libertação. Uma outra questão importante é que ele precisava conduzir a sua família também. E aqui o texto, depois você pode ler no verso 24, Deus encontra com Moisés numa estalagem e quis matá-lo. E aí é um texto meio difícil da gente entender, né, uma questão de interpretação, mas Moisés não havia cuidado da sua família. Seu filho não era ainda circuncidado. A aliança de Deus com seu povo era uma aliança que eles deveriam, todo macho, ser circuncidado ao 8º dia. Moisés não havia feito isso com seus filhos. E então Zípora faz, lança diante dele: você é para mim um esposo sanguinário. Ali está uma realidade, todo um jogo de palavras, figuras declaradas naquele texto, naquele momento, em que para Zípora, Moisés era um fugitivo do Egito e ele foi acolhido pela sua família. E quando ele se casa com Zípora, ele se torna parente ali, um laço de sangue estabelecido com Jeiel, com Jetro, na verdade, com Jetro, com o seu sogro, que é o Reuel, que é o mesmo nome. Né? Então, ele está numa família, numa tribo, e ele faz parte dessa tribo. Então, um laço de sangue estabelecido, e ele então, ela fala com ele sobre esse aspecto. E ele então entende, né, compreende, né, tudo isso, o que Jetro foi para ele, o que Zípora era para ele, mas ao mesmo tempo ele entendia que ele tinha também uma responsabilidade como povo de Deus. Zípora, ela faz ali a circuncisão, e então apazigua a ação de Deus sobre a vida de Moisés. Ele estava se preparando para a salvação dos hebreus da terra do Egito, mas não estava ainda consciente da responsabilidade da salvação da sua própria casa. Esse é um perigo que eu e você podemos correr, nos preocuparmos tanto com outras pessoas e muitas vezes negligenciarmos a nossa própria família, a nossa casa. E ainda o texto nos oferece mais uma realidade. Nós, assim como Moisés, temos medo. Moisés estava com medo de chegar diante de Faraó, diante dos líderes de Israel, né, achando que ele não daria conta daquela missão. Eu e você também somos assim. Ficamos com medo de algumas coisas, ficamos apavorados diante de alguns momentos, assombrados diante de outros. Mas Deus falou: Moisés, você vai, porque eu que estarei com você. Eu é que vou usar você nesta grande missão. E ele se apresenta a Arão, ele se apresenta aos anciãos do povo, e depois, mais à frente, ele vai se apresentar a Faraó. Eu e você também, mesmo que tenhamos medo, mesmo que a gente fique preocupado com o que está por acontecer, mas vamos confiar na direção de Deus, vamos confiar na presença de Deus, vamos confiar no poder de Deus, vamos confiar que a missão é de Deus, atribuída na realização desse tempo terreno e humano a cada um de nós. Então, que Deus o abençoe. Que Deus abençoe você e a sua casa. Vamos orar? Deus eterno, Deus poderoso, obrigado por mais um dia, obrigado, Deus, pelo descanso da noite, e obrigado, Deus, porque podemos desfrutar do dia de hoje. Pedimos que seja conosco aquilo que o Senhor tem para nós, Deus, nesse dia, para ser realizado, concretizado, que o Senhor nos ajude
nas tomadas de decisões, nas escolhas. Pedimos que o Senhor nos guie, nos conduza, nos proteja. Abençoa, Deus, o teu povo, abençoa a tua igreja. Deus, esteja abençoando aqueles que estão entristecidos, console, conforte, aqueles que estão cansados, renova as forças, aqueles que estão precisando, Senhor, de resolver problemas, conflitos, dê sabedoria, discernimento, Deus. Eu te peço, eu clamo, Deus, pela tua igreja. Eu oro em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Um abraço para você. Até amanhã, se Deus permitir, que você tenha um dia de paz.